Você já ouviu alguém falar que uma casa de steel frame faz barulho demais? Ou que o isolamento acústico dessa casa não funciona? Pois bem, isso só acontece quando o projeto e execução não são feitos corretamente. Acompanhe esse vídeo que eu vou te mostrar como funciona o conforto acústico para uma casa de light steel frame. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 57 e nessa aula eu quero te mostrar como funciona um isolamento acústico e como garantir esse conforto acústico na sua casa de Light Steel Frame, além de opções de materiais que a gente tem para auxiliar, para desenvolver esse isolamento acústico nessa casa. Se é o primeiro vídeo que você assiste aqui do nosso canal, na descrição do nosso vídeo a gente tem 3 links muito importantes. Primeiro link para você entrar em contato, caso você se interessar, gostar da forma que a gente fala aqui sobre construção, quiser entrar em contato com a gente, você vai deixar os seus dados ali para a gente e na verdade a gente vai entrar em contato com você para agendar uma reunião. E tem mais 2 links que são 2 materiais gratuitos, um e-book para você construir sem surpresas, a gente falando sobre como é feito um estudo de viabilidade financeira e a importância de desenvolver esse estudo de viabilidade financeira para a sua construção. E o segundo é um checklist para o sucesso da sua obra, todo o passo a passo dos itens que a gente considera essencial para iniciar uma obra de Light Steel Frame. Para começar esse vídeo, vamos entender como o som se propaga e os desafios nele quando a gente vai construir em Light Steel Frame. O som ele vai viajar por ondas mecânicas. Isso eu acho que quase todo mundo estudou ali, pelo menos o básico no ensino médio, né? Nas aulas de física ali. Então esse som ele pode se propagar tanto pelo ar quanto por meios de materiais sólidos. E aí a gente vai ter 2 diferenças entre o som. A gente vai ter os ruídos aéreos e os ruídos de impacto. Os aéreos a gente pode dizer que são pessoas conversando, uma televisão, uma música, carros passando na rua, são todos exemplos de ruídos aéreos que a gente tem. E além disso a gente tem os ruídos de impacto, que são passos, realmente a gente vai perceber isso em casas de 2 pisos, batidas e vibração são exemplos de ruídos de impacto. E aí todos esses 2 tipos de ruídos, temos formas diferentes de tratá-los e de resolvê-los. O ponto principal é a gente entender qual que é o tipo de ruído, de onde ele vem, e aí sim a gente vir para a solução. Os desafios acústicos que a gente vai ter na construção de Light Steel Frame são: Steel Frame é uma estrutura mais leve, então traz uma facilidade na transmissão do som. Além disso, o som pode viajar pelos perfis metálicos e as placas, criando efeitos de amplificação. Então, quando não pensado corretamente, vai acontecer isso. Isso acontece também muito na questão de ruído de impacto e pisada. É um dos pontos que a gente tem que ter atenção na casa de steel frame, como vai ser, qual que é a necessidade, né, de diminuição desse ruído de impacto dentro da laje, então a gente precisa pensar muito bem isso. E o uso incorreto de materiais pode causar ressonância e reverberação dentro dos ambientes. Então esses são os desafios que a gente pode ter dentro de uma construção de Light Steel Frame em relação à acústica. E aí por que um bom projeto vai evitar esses problemas de acústica? Primeiro, a gente vai escolher corretamente os materiais. Eu falo aqui em todos os vídeos. Por que é importante fazer projeto já com quem conhece do steel frame? Porque essa pessoa vai conhecer dos materiais e vai escolher os materiais corretos para compor a parede dessa casa. Então vai escolher os fechamentos corretos, vai escolher os isolantes corretos, vai indicar as vedações corretas para evitar problemas comuns de ruído. A gente viu que com a forma de propagação do som é pelo ar. Então se é pelo ar, qualquer fresta, qualquer buraco que a gente tiver, vai esse som propagar. Então a gente precisa ter muita atenção em todas as vedações dessa casa, principalmente em ambientes que a gente quer uma acústica melhor. E outro ponto é a aplicação, né, dessas barreiras acústicas corretas para a gente realmente ter um isolamento acústico correto
para a sua construção. Então, a ideia aqui do canal é tirar a ideia de que steel frame é milagre, que steel frame tudo é fácil, que o steel frame tem melhor isolamento térmico, tem isolamento acústico, mas se a gente não for intencional, se a gente não fizer o que precisa de ser feito na fase de projeto, você vai ter uma casa que vai depender da sorte. Vai depender da sorte se você investiu em materiais ali de qualquer forma e esses materiais vão ter esses desempenhos, ou vai depender da sorte de realmente não acontecer nada. Então, o que é melhor? A gente investir no início e ter a consciência daquilo que a gente está aplicando. Todos esses materiais que a gente fala de isolamento acústico, tem índices. A gente tem lá um índice da placa, tem um índice da lã, então a gente sabe quanto que cada material que a gente vai estar colocando vai isolar. E aí, além disso, quando a gente fala de isolamento acústico, tem lá uma norma também de qual que é o isolamento mínimo que a gente tem que ter para cada lugar. Não trabalha com hospital, mas tem lá de hospital, tem de igreja, tem de uma casa, em cada ambiente da casa. Então a gente precisa de, a partir desses índices, fazer a especificação correta. E assim, norma é sempre o básico, dependendo da casa, a gente tem que ir a mais que a norma. A gente não pode ficar só olhando o simples da norma. Principalmente quando as coisas não são muito exigidas aqui. Então o ideal é a gente sempre ir com porcentagens, índices acima, para a gente realmente ter uma casa boa, já que a gente está investindo nessa casa. E se você olhar o custo ali de isolamento acústico, aqui não é de térmico, mas o isolamento térmico ali é um custo muito irrisório perto do que você vai investir na sua casa. E aí a gente vai para os materiais essenciais para o isolamento acústico no steel frame. E aqui é a interpretação também desses materiais, que eu falo que é importante conhecer exatamente as variáveis que a gente tem dos materiais para realmente escolher os materiais da forma correta e não escolher ir lá comprar uma lã de qualquer jeito para, quero isolamento, e aí compra uma lã de qualquer jeito. Sinto muito, mas você não vai ter isolamento. A gente viu que isolamento precisa de pensar nos fechamentos, nos materiais e na vedação correta. Então, quando a gente fala dos fechamentos de parede, a gente tem as placas. Normalmente as placas que vão mais contribuir para a questão de isolamento acústico são as placas de gesso que a gente vai utilizar internamente da casa. E essas placas têm variáveis, tem as placas convencionais, as mais básicas, que tem lá assim um índice de isolamento, mas também a gente tem as placas acústicas, as placas que vão aumentar mais ainda esse índice de isolamento. E basicamente essas placas, quanto mais densas elas são, mais vai reduzir a propagação do som. Até quando a gente vê uma placa que tem, normalmente a placa que tem o isolamento melhor, ela vai ter ali um índice de, a gente fala de isolamento, a gente mede em decibéis. Ela vai ter 3 decibéis a mais de isolamento, mas só aí a gente percebe que a placa é muito mais densa que a placa comum que utiliza. Além disso, outra forma da gente aumentar esse isolamento é a gente aumentar o número de camadas. Então, uma placa a gente vai ter X de isolamento, 2 placas a gente vai ter X mais Y de isolamento, não necessariamente vai ser 2X, 3 placas vai ter mais isolamento. Então, se a gente for aumentando também as camadas, melhor o isolamento dessa casa. Por isso é bom a gente analisar a estratégia correta na escolha desses materiais. Segundo os materiais aqui, absorventes entre as paredes. Então, são os materiais que a gente vai colocar aqui, ó, no meio. Esse vão que a gente tem aqui nas paredes auxilia para a gente escolher materiais para fazer esse isolamento. E aí, basicamente, a gente tem 4 tipos de materiais para colocar nessa cavidade de parede de uma casa steel frame. A gente vai ter a lã de PET, a gente vai ter a lã de vidro, a gente vai ter a lã de rocha e a gente vai ter a espuma de poliuretano. Então, cada uma delas vai dar um tipo de isolamento. Sempre importante a gente analisar o índice de isolamento que a gente quer, o tipo de mão de obra que a gente vai trabalhar, porque cada uma dessas lãs também, umas têm mais facilidade, outras de instalação. A logística do material, sempre é importante analisar a logística de material, qual que é o material que tem mais de fácil acesso na sua região. Por mais que a gente hoje no Brasil pode comprar em qualquer lugar, mas a gente sempre tem que pensar num possível problema. Então, se num possível problema a gente vai que comprar mais, quão fácil será comprar esse material? É muito importante a gente analisar isso também. E aí, quando a gente fala desses materiais da absorvente, a gente viu ali nas placas, quanto mais densa, melhor o isolamento. Então,
nas lãs também, nesses materiais absorventes que a gente vai colocar na cavidade da parede, também. Então a gente tem lá, começa com a lã de 50 milímetros. Uma lã de 50 milímetros, consequentemente, vai isolar menos que uma lã de 100 milímetros, que vai isolar menos que uma lã de maior espessura. Então, quanto maior a espessura, maior o índice de isolamento desse material. Então, é muito importante também ter atenção quanto a isso. Vejo muito. Quero isolamento acústico. E vai lá e escolhe qualquer lã, escolhe as lãs ali de qualquer forma para fazer esse isolamento. Cuidado, que aí acontecem esses problemas que a gente vê muito. Outro ponto, vedação das estruturas. A gente tem algumas fitas acústicas para colocar entre as placas e os perfis metálicos, entre o perfil e uma fundação, entre o perfil e uma laje de segundo piso. Então a gente tem alguns materiais, a gente tem a banda acústica, agora está vindo para o Brasil também. A gente fez uma live com o pessoal da AGI, eles estão trazendo para o Brasil o perfil resiliente, é um perfil de absorção acústica também para colocar na base do perfil, que é melhor ainda aqui uma banda acústica para auxiliar nessa vedação que a gente tem aqui por baixo. Mas imagina que esse é um painel que está sendo colocado no chão. Então a gente tem uma fresta que acaba que está no contato ali, a gente está num piso e aí algumas frestas ficam aqui. Então esse material absorvente aqui por baixo auxilia para essa não propagação do som aqui por baixo do perfil. Além disso, selantes acústicos aqui no Brasil não é tão comum, mas quando eu vejo vídeos do pessoal lá nos Estados Unidos, eles têm muito cuidado, existem alguns tipos de selantes acústicos. Nas próximas obras eu quero ver até para importar alguns para testar, a gente colocar em alguns pontos importantes da casa, que a gente acha que é interessante ter uma boa acústica, alguns quartos, de um quarto para o outro, testar esses materiais, que também é muito importante, que às vezes até numa junta de placa a gente tem uma passagem de ar, então esses selantes contribuem para fechar essas frestas. Além disso, o uso de portas e janelas adequadas. A gente tem que ter muita atenção com isso. Se a gente quer uma casa isolante, não adianta a gente vir investir só nas paredes. Se a gente está abrindo um vão ali nessa parede, esse vão ele precisa de ter o mesmo desempenho que a gente tem na parede, senão vai ser um problema ali na sua casa. Então não adianta chegar lá nas esquadrias e querer a esquadria mais barata, ela não vai isolar. Então você vai ter uma passagem, quanto maior, maior sua passagem de som que você vai ter. Então vejo muito isso, a gente negligenciar a questão das escolhas das esquadrias. Vamos ter atenção com as escolhas das esquadrias também e escolher esquadrias corretas que vão realmente vedar essa passagem. Aí a gente vem para os pisos e lajes. E aí a gente tem as mantas acústicas que isolam ruídos de impacto entre movimentos. Então, nas lajes, para fazer um tratamento acústico melhor, a gente coloca essa banda acústica entre a estrutura, na verdade a gente coloca por cima, entre a estrutura e a placa. Então, na pisada aqui, reduz um pouco o impacto da estrutura. E aí, se a gente quer aumentar mais ainda esse isolamento, no piso, a gente vai fazer um contrapiso ali, no piso a gente coloca uma manta acústica também para isolar o som de um piso para o outro. Em prédios que pensam isso, utilizam bastante também essas mantas acústicas. E aí a gente vai para cobertura. Cobertura também. E tem parede, esquadria e cobertura. Se a gente quer isolar o externo muito bem isolado, a gente precisa de uma telha também que vai ter esse bom isolamento. Às vezes a gente vai colocar uma lã também nos forros para auxiliar nesse isolamento, para diminuir essa propagação de som do externo para o interno. De um piso para o outro a gente coloca também a lã por cima do forro ali. Então também é mais uma opção de a gente fazer. E além disso a gente tem, normalmente é mais utilizado em ambientes comerciais, que aí é pra gente absorver o som. Aquela ideia de, às vezes em restaurante é muito comum, você tá ali num restaurante com várias pessoas, quando o restaurante não foi bem pensado em questão acústica, tem várias pessoas conversando e você não consegue entender a pessoa que está ali de frente de você falando. Isso acontece porque o ambiente ali não tem uma boa absorção acústica, que é já diferente do isolamento. O isolamento é a passagem de um som de um ambiente para o outro. A absorção não. Melhor explicado é dessa forma. Você está ali conversando e você não consegue entender, porque não tem uma boa absorção. Então precisa de escolha de materiais corretos
nesse ambiente ali para esses materiais absorver o som e o som não bater e voltar para você, e aí você não conseguir entender bem o que as pessoas estão falando. E aí quando os ambientes comerciais têm isso, você consegue conversar com a pessoa que está de frente de você, é porque tem uma boa absorção. E aí a gente tem alguns materiais de steel frame para isso, que normalmente ambientes comerciais utilizam, que são forros de lã mineral. Tem alguns forros furadinhos, se vocês verem em alguns lugares, os forros furadinhos também são, esses furinhos auxiliam para a questão da absorção, então contribuem para isso, de melhorar ali a qualidade acústica do local. E aí alguns erros comuns e como evitar esses erros. Primeiro, escolher o isolamento errado, que eu falei no início. Porque a gente tem que ser intencional na escolha dessa lã, desse material que for fazer isolamento. Não adianta ir lá e escolher qualquer um, de qualquer forma, que é o mais barato, com a espessura menor. Não. Às vezes você está... Normalmente, na verdade, se você está escolhendo nesse caminho, você está escolhendo lá o mais fino, não vai ter o isolamento que você quer. Está com as placas também que não vão contribuir para esse isolamento que você quer. E depois a instalação, com certeza, não vai ser da forma correta. Outro ponto, instalar o drywall sem a vedação. Não usar as fitas acústicas corretamente. Os selantes na emenda, que foi o que eu falei. A gente emenda de junta não tem muito o que fazer, mas as frestas, às vezes em quinas, fica algumas frestas maiores que não consegue fechar junto com a junta, que seria importante a gente utilizar esses selantes para realmente contribuir para esse isolamento. Outro ponto, esse aqui eu vejo muito. A gente pensa parede, coloca ali, coloca forro e a gente esquece da laje. Não considerar isolamento de laje e pisos. Então, principalmente a gente está indo para casas de alto padrão, a gente tem que usar mantas para absorção de impacto entre essas lajes. E o quarto, também acontece muito usar portas e janelas sem vedação adequada. A gente precisa de escolher as portas adequadas, as esquadrias adequadas. Já falei que em outros vídeos, hoje o que a gente tem de melhor, que combina mais com este frame, são as esquadrias de PVC, porque contribui melhor para o isolamento acústico, contribui melhor para o isolamento térmico e tem melhor vedação. Então aqui falando de isolamento acústico, se você pesquisar aí, esquadria de PVC, vedação, som, alguma coisa assim, você vai ver a diferença que tem uma esquadria de PVC. Tem uns vídeos lá numa caixinha de esquadria, lá com uma caixa de som ligada dentro dela, e a hora que fecha praticamente isola tudo. E que as esquadrias comuns não acontecem isso. Tem sim esquadrias de alumínio, acústica, tudo, mas até se você for começar a ver os custos delas, com certeza vai ficar próxima ali de uma esquadria de PVC que ainda tem outras vantagens. Claro que tem estética também, precisa de avaliar, às vezes você vai realmente gostar mais da estética de alumínio, mas entenda isso, a gente precisa de ser intencional nas escolhas, não adianta escolher qualquer material. Eu falo muito, a gente está indo para um caminho das construções que eu considero muito perigoso, porque construir não está barato, construir está caro, está difícil, o acesso ao financiamento está complicado. E eu vejo muito os clientes aumentando muito o tamanho da construção, perto daquilo que às vezes eles precisariam, que não condiz com o potencial financeiro deles, e aí não querem diminuir o tamanho. E esse não diminuir, acontece um problema, porque aí todas as escolhas da casa começam a ser escolhas complicadas, escolhas que vão acontecer problemas, com certeza, vai investir em materiais menores, vai investir em materiais que não têm qualidade, e aí você não vai ter, a sua casa realmente não vai ser confortável. Às vezes vai ser bonita, porque hoje para acabamento principal, acabamento final ali, a gente tem materiais imitando, tem uma série de opções aí que você consegue até ter uma estética final bonita, mas e a qualidade, a durabilidade da sua casa, o conforto enquanto você estiver dentro da sua casa? Então assim, eu acho que seria muito mais interessante se a gente entendesse isso e começasse a diminuir o tamanho das casas. Isso eu falo porque questão de alinhamento financeiro. Se você tem condição de construir mais, beleza, constrói mais, mas também escolha materiais corretos. Agora, se você não tem, diminua o tamanho da sua casa, faça aquele mínimo que realmente você precisa de tamanho de casa, e aí invista em materiais qualidades, invista para o conforto da sua casa, em materiais para isolamento acústico, materiais para isolamento térmico, materiais para você realmente ter uma casa durável, para não ter 2 anos, 3 anos, você já ter que fazer uma grande reforma na sua casa, porque os materiais ali já estão se deteriorando, já tem vários problemas. Então hoje, se eu pudesse indicar alguma coisa, eu falaria isso. Você não tem condições, se você está sentindo que está apertado construir daquela forma, daquele tamanho de casa, dê um passo para trás, diminua o tamanho da casa e parta para a escolha de materiais melhores para realmente
você, falando aqui, ter uma casa confortável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, os 3 links na descrição para você entrar em contato com a gente, os 2 materiais para você fazer download, são materiais totalmente gratuitos que eu tenho certeza que vai auxiliar muito se você está planejando construir a sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe nos comentários o que você acha sobre isolamento acústico. Comenta se a casa que você mora hoje é confortável em relação à acústica ou não. Saiba que sempre há uma solução, mas quando a gente fala de conforto, a gente precisa entender que precisam de ter investimentos para trazer conforto. Mas tenha certeza que é algo que realmente vale a pena. Você entrar em um ambiente que tem realmente um bom isolamento acústico. A gente vive num mundo muito barulhento, a vida está muito corrida, tudo isso. E às vezes a gente até se acostuma de alguma forma, mas tratando da nossa casa, eu acho que a nossa casa merece ser um lugar silencioso, um lugar tranquilo, para você passar o tempo com a sua família, ou às vezes para você passar um tempo sozinho, mas que realmente seja silencioso. Você tenha lugares na sua casa que você realmente consiga se conectar com você. E se for para fazer festa, tenha lá o espaço de festa também, mas acho que todo mundo precisa desses momentos uns com si mesmo ou com a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que irá construir. Curtam esse vídeo também para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Acompanhe a gente no Instagram, fazemos lives algumas quintas-feiras, a gente sempre coloca ali uns 2 dias antes da divulgação da live com fornecedores de materiais para vocês entenderem os materiais que a gente tem no mercado de steel frame, mas a gente sempre coloca as lives aqui depois também no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.